Gente, olá, tudo bom? Como estão? Nós estamos aqui na nossa aula de correção da atividade e, poxa, tô morrendo de saudade de vocês. Espero que esteja todo mundo muito bem. E vamos partir para nossa correção. Todo mundo está se cuidando direitinho aí? Espero que sim, gente. Por favor, lavem as mãos sempre. Se possível, não saia de casa. Evite contatos tão próximos de outras pessoas. Eu sei que por mais que a gente goste, mas nesse momento é necessário que façamos isso. E também lembrando, estudem sempre, porque o estudo é necessário para toda a vida. Gente, vamos para a questão 1. Na questão 1 a gente tem aí as diferenças e semelhanças que podemos citar em relação a fábula e parábola. Todo mundo já está ciente o que é fábula, o que é parábola. Então vamos aí. Em relação ao título, é igual ou semelhante? Na alternativa A. E aí a gente tem elementos iguais ou diferentes em relação ao título em questão de fábula e questão de parábola. Sabemos que em relação ao título é igual. Por quê? Porque em todos os dois casos, na fábula e na parábola, nós temos o quê? A evidência dos personagens, principalmente os personagens protagonistas, que são os personagens principais. Então, ok, são iguais sim, porque já tem a evidência dos personagens. Isso acontece na fábula e acontece na parábola. Em relação aos personagens, os personagens a gente já tem aí a questão de uma diferença. Por quê? Porque na fábula temos personagens animais que agem como seres humanos. Porém, na parábola nós temos só humanos. Só temos pessoas atuando, não temos animais. E se tiver animais escritos na parábola, esses animais vão ser irracionais. Eles não vão ter pensamento, não vão ter sentimento, vão ser animais comuns, ok? Em relação à estrutura da narrativa, a estrutura é muito semelhante, muito parecida. Por quê? Porque vão ser estruturas, textos curtos, e além de textos curtos, vão ter textos claros, e a principal semelhança em relação à estrutura, vão ser textos que trazem o ensinamento, o aprendizado através da sua lição de moral. Então temos a estrutura semelhante, ok? Vamos para a questão 2, que fala da parte lá do textinho da página anterior, que fala para discutir, fala sobre a questão de valores. E pensando nisso, em relação ao primeiro parágrafo do texto, quais são os valores evidenciados? Se você for lá no texto, você vai ver que está iniciando a falar sobre o senhorzinho, o lenhador. Então lá vai dizer que o quê? No finalzinho já, que ele era um homem simples, né? Fala da simplicidade desse homem e fala da dedicação ao seu trabalho, ou seja, que ele era um homem trabalhador. Então podemos colocar simplicidade e que ele era um homem trabalhador. Na questão 3, aí a gente já vai procurar o quê? Elementos negativos contrários, o que mais bate aí, elementos negativos contrários a essas duas qualidades que citamos desse homenzinho, desse lenhador. Então, na alternativa A, temos o quê? Covardia e preguiça. A gente está falando anteriormente, estava falando de coragem? Não. Então, como coragem é o contrário de covardia, então a alternativa A já não vale. Na alternativa B, arrogância e cobiça, também não vai bater. Por quê? Porque a gente não está falando em nenhum momento, no primeiro parágrafo, que esse homem desejava as coisas de ninguém. Em relação à arrogância, bate contrariamente em questão da simplicidade. Mas na cobiça já não bate negativamente com ele ser trabalhador. Isso aí não bate. E temos que encontrar dois elementos que batem como oposição ao que foi dito anteriormente. Então, soberba e preguiça, aí sim bate na alternativa C da questão 3. Por quê? Porque soberba pode ser o contrário de simplicidade, de uma pessoa humilde, como também a preguiça é o contrário de uma pessoa trabalhadora. E mentira e inveja, a gente não falou em nenhum momento que esse homem falava a verdade, que ele estava dizendo a verdade. Não estou falando que ele era um mentiroso, mas segundo a questão, está pedindo aí evidências que foram mostradas, ou seja, foram passadas para a gente no primeiro parágrafo. Em nenhum momento fala que esse homem era um homem honesto em relação a dizer a verdade. Mas assim, como a gente não está
procurando em relação à mentira, né, o contrário de mentira, que no caso é falar a verdade, a gente não pode colocar a alternativa D. Por isso fica a alternativa C, ok? Na 4, vai perguntar aí em relação ao que é o sentido da expressão falar de sol a sol. Gente, o que é isso, falar de sol a sol? O que podemos perceber é que simplesmente esse homem, o senhorzinho, ele trabalhava o dia todo, do sol nascer até se pôr, todo o percurso do sol durante o dia inteiro, ele estava trabalhando, ok? Então quer dizer, na questão 4, simplesmente que ele trabalhava o dia todo. Na questão 5, temos um trechinho aí que fala: não é possível. Espantou-se o jovem. O senhor é o melhor lenhador da França. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos, conte-me os seus truques. Para o jovem, era importante dedicar-se ao trabalho? Será que através desse texto dá para a gente perceber que o jovem ele queria se dedicar ao trabalho ou simplesmente ele queria arrumar uma forma fácil, rápida e sem esforço de conseguir os seus objetivos, ou seja, de conseguir cortar bastante árvores? Nós vemos aí que ele simplesmente só queria uma forma rápida, fácil, sem esforço, sem suor, sem dificuldade, para conseguir simplesmente cortar o maior número de árvores. Então, nós temos aí que simplesmente ele era preguiçoso, isso sim. Então, gente, fuja da preguiça. Vamos lá, questão 6. Ao pedir insistentemente ao velho que ele conte qual é o seu truque, qual a intenção do jovem, temos 4 alternativas. Na A, ele quer se tornar o mais famoso da forma mais fácil e rápida. Lá na França, era isso que ele queria. Na B, ele só queria somente satisfazer sua curiosidade, ele só estava curioso, queria saber como é que o senhorzinho trabalhava. Na C, ele desejava conhecer o truque do velho lenhador para poder contar aos outros lenhadores. Será que ele queria espalhar a fofoca? Na D, ele queria ensinar para outros jovens e assim se tornasse famoso como seu mestre. De todas as alternativas, a alternativa que mais se assemelha, que mais chega perto, que se aproxima na verdade, é a simplesmente ele queria tornar-se famoso da forma mais fácil, simplesmente, sabe como? Sem esforço, sem suor. Ele simplesmente queria saber os truques do senhorzinho lá para pegar e de uma forma tornar-se conhecido, famoso e sem fazer praticamente nada, sem esforço nenhum. Olha só que preguiça. Na questão 7, continuando. Como é um texto narrativo, na parábola é muito evidente a passagem do tempo. Releia o texto, identificando as expressões utilizadas para identificar a passagem do tempo. Gente, como é que a gente percebe que o tempo passou? Como é que dá para identificar no texto a época, por exemplo, como a gente tem aí no texto, no primeiro parágrafo, na França, no século VIII. Nós temos aí já a época que isso aconteceu. Mas em relação à passagem do tempo, que é o que a questão está pedindo, em relação à passagem do tempo, quais os elementos que a gente pode retirar do nosso texto, da nossa parábola, para identificar que houve passagem de tempo aí, que o tempo passou no período da narrativa? Vamos ter aí as opções. Certo dia, nos dias seguintes, com o passar do tempo, faz vários meses, no dia da competição e ao final do desafio. Todos esses itens vão nos falar que o tempo estava se passando no decorrer da narrativa. Ok? Vamos lá. Chamamos de argumento as ideias que utilizamos para justificar ou apoiar uma opinião. Ok. Na parábola O Lenhador e o Aprendiz, a situação problema é explicitada quando o jovem percebe, quando ele acha que se tornou melhor lenhador do que o seu mestre. Entre os argumentos a seguir, indica aquele que não é utilizado pelo jovem para apoiar sua opinião de que é superior ao mestre. Temos a alternativa A, não pode ter conseguido esse título por acaso. Isso era um pensamento dele, né? Aí, na questão B, ele corta as árvores como qualquer outro lenhador. Na questão C, não aprendi nada de importante. Na questão D, pois sou mais jovem e mais forte. Então vamos aí. Qual a parte do texto que simplesmente, qual dessas alternativas, qual delas não faz parte da parte do texto que ele percebeu, que ele achou que tornou-se melhor lenhador do que o seu mestre? Então aí a gente descobre pela qual alternativa
frasezinha não faz parte desse pedaço do texto, então a gente descobre que é a A. Na A, nós não temos aí essa... Não pode ter conseguido esse título por acaso, não estava no período em que ele descobriu ser um melhor lenhador do que o seu mestre. Vamos para a 9 e última questão. No capítulo anterior, vimos que os personagens das fábulas são animais aos quais associamos qualidades e defeitos. Essa lógica pode ser aplicada aos personagens das parábolas também, viu, gente? Pensando nisso, que características positivas ou negativas, enfim, podemos encontrar dos nossos personagens desta parábola? Vamos lá. Do velhinho, do senhor, do mestre. Quais características a gente pode encontrar dele na nossa narrativa, na nossa história? Lembrando que quando a gente está falando lá do senhorzinho, do mestre, nós vamos ter só características positivas. Então vamos citar algumas dessas características. Ele era paciente, era um velho sábio, era um velho simples. Então as características: paciência, sabedoria, simplicidade. Também ele era alguém que gostava de ensinar, né? Ele teve total cuidado em ensinar para o jovem. Então nós temos aí um senhorzinho. E outra coisa que a gente viu lá na questão 2, um homem trabalhador, ok? Vamos para o jovem. Será que as características do jovem também eram características positivas, características boas, ou eram características ruins? Vamos ver. Segundo o livro, nós temos arrogância, impaciência e maturidade. Mas eu também quero destacar a questão da preguiça, como a gente falou também na questão 3. Nós vemos aí que esse jovem, ele era preguiçoso e ele não queria se esforçar de forma alguma. Ele queria as coisas muito fáceis, queria conseguir as coisas fáceis. E trazer um pouquinho uma releitura de outros textos, enfim, aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, trazendo para as nossas vidas, se dediquem, se esforcem, estudem bastante, para que vocês conquistem sempre muito mais do que vocês imaginam. Outra coisa, eu quero parabenizar todos os que fizeram a atividade. Vocês estão de parabéns, viu, gente? Meus parabéns de verdade. E aqueles que não fizeram, vocês não têm mais desculpa, porque eu já dei a resposta aqui no vídeo e eu espero que todos vocês façam, concluam. Quem já fez e teve alguma questão errada, diferente, enfim, pode corrigir e me reenviar. Aqueles que ainda não fizeram ou que não concluíram e por isso não me enviaram, vocês têm a oportunidade de concluir agora, como também de começar a fazer do zero. Quem quiser refazer de boas, quem quiser concluir e quem quiser começar do zero, também façam. E vocês têm até quinta-feira, tá bom? Até quinta-feira para me enviar essa atividade. Gente, uma semana maravilhosa para todos. Que Deus continue abençoando, dando livramento, cuidando de todo mundo, da nossa família também. E eu quero dizer que vocês continuem estudando. Semana que vem nós temos um outro assunto, com outra atividade. Eu espero que vocês, dessa vez, não atrasem no envio das respostas, tá bom? Um cheiro para todo mundo e até a próxima aula. Tchau!